E o título da palavra é esse aqui, ó. E aí, qual vai ser? Eu pergunto para vocês. E aí, qual vai ser? Abisalão ou Davi? Quem será que a gente vai ser? E eu quero falar com vocês sobre isso, eu quero meditar com vocês, entrar na vida deles um pouco, dessas duas pessoas, e ver o que a gente pode aprender com esses homens. Porque tudo que está escrito na Bíblia é para a nossa exortação e para que a gente aprenda com isso. Amém? Então hoje quem vai nos ensinar são esses dois homens. Às vezes, nós vemos tantas guerras do lado de fora, e a gente pensa, nossa, eu não vejo a hora de chegar em casa, sabe, para eu poder ter um pouquinho de paz, para eu poder ficar de boa. Aí eu já começo, irmão, te dizendo então que você está pensando completamente errado. Porque quando a gente chega em casa, já tem outra guerra esperando pela gente. Já tem outra turbulência, já tem outro lugar, outro terreno onde a guerra vai continuar. Sabe, já tem outro território onde a guerra vai continuar. E eu falo para vocês que esse território, que é o território da nossa casa, é o território que tem mais valor. É o território que nos é mais caro. Sabe, mais caro do que um trabalho, mais caro do que tudo que a gente pode ter aí fora. Esse território que é o da nossa casa, é o território mais caro que a gente tem. E vai ser sempre a guerra que você vai precisar lutar com mais disposição e com mais afinco. Porque às vezes a gente é tão minucioso, às vezes a gente é tão prestativo, às vezes a gente vai muito para cima de coisas que não são a nossa família, que não são o nosso território, onde é mais caro para a gente. Porque a nossa casa, gente, é só o lugar onde Deus designou pessoas em que a gente vai cuidar, que a gente vai ser responsável por aquelas pessoas diante de Deus. E aí a gente se doa, a gente corre atrás, e a gente busca melhorar, e a gente busca crescer em tantas áreas da nossa vida, e às vezes a gente diminui aquela área que é mais valiosa, que é mais preciosa, que é dentro da nossa casa. Então muitas vezes a gente reclama, quero ficar em paz em casa, ter um pouco de paz para poder fazer minhas coisas. Quantas vezes a gente não fala isso? Então o inimigo ruge para destruir os lares. Então o que te faz imaginar que você vai viver a propaganda da Doriana? O que faz você sentar no seu sofá na sua casa quando você chega e imaginar assim, nossa, aqui é o meu lugar de extrema paz? Isso não vai acontecer, gente. Porque é o lugar onde o diabo mais quer te destruir. É o que ele mais luta, são com as famílias. Para que não haja amor, o amor de muitos se esfriará. E não é só na igreja, é em tudo, gente. Você vê hoje que a Laís estava contando de um caso da rua do Lelê, sei lá, que a menina foi tacar a faca no namorado dela, ela errou, acertou na mãe, matou a mãe. Onde já viu isso, gente? Eu assisti um documentário que tem no Netflix que chama Gabriel Fernandes, que conta a história de um menininho de 8 anos. Eu fiquei horrorizada de ver o que mãe tem coragem de fazer com o filho. O cara afundou o crânio da criança no murro. Ficou parecendo sucrilhos, o médico que fez a autópsia falou. Que aquele menino tinha tanto hematoma que aquilo era uma coisa horrorosa, que ele nunca tinha visto nada disso. Então assim, o que faz a gente imaginar que dentro de casa a gente não vai ter guerra? O que faz a gente imaginar que dentro de casa a gente não vai ter que brigar por aqueles que são nossos? Para que não deixar que o amor se esfrie? Para não deixar que a gente menospreze ou negligencie aquilo que o Senhor colocou para a gente cuidar? E a gente precisa aprender a fazer isso, amém? Aí você chega em casa e o caos está instalado. Aí você pode me perguntar, por quê, gente? Por quê? Aí eu vou te falar, porque existe guerra também da porta para dentro. E lá vamos nós para uma outra peleja. E esse cara, de quem vamos falar hoje, ele viveu muitas situações difíceis. A gente conhece a vida de Davi, a gente já ouviu falar muito dele. Quantas guerras ele não viveu, quantas dificuldades ele não enfrentou para chegar até onde Deus falou que ele chegaria. Ele chegou onde ele chegou. Era promessa de Deus, Deus faria isso na vida dele. E ele passou por muitas coisas para chegar ali, ele enfrentou guerras sangrentas, sabe? Ele atravessou batalhas muito sangrentas. Mas a gente só tem relato na Bíblia de choro, de dor e desespero dentro de guerras que ele viveu dentro da própria casa dele.
Eu estava lendo sobre algumas passagens que contam sobre Davi, e a gente vê que os momentos que ele mais sofreu e que ele chorou demais foram momentos que ele viveu dentro de casa, não foi fora de casa. E a gente olhando isso, a gente imagina, eu preciso aprender com isso, sabe? E eu posso afirmar para você, com toda a certeza do mundo, essas são as guerras que mais nos doem. As guerras que a gente enfrenta dentro de casa, que mais nos desestabilizam, que mais nos tiram do prumo. Davi conhecia essa dor. Nós conhecemos essa dor. Dias tristes, eles chegam para todo mundo. Eles chegam para mim, eles chegam para você. Sabe, e a pergunta é, como que a gente enfrenta dias assim? Dias de tristeza, dias de dor, dias de choro, como a gente enfrenta dias assim? Domingo eu falei para vocês o jeito que Rispa enfrentou dias assim. Ela pegou um pedaço de pano, ela entrou no meio de uma fenda de uma rocha, e ela cobriu ali de chuva, sol, calor, o que fosse, ela estava ali, guardando o cadáver dos 2 filhos dela. Foi assim que Rispa enfrentou momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, de angústia. Foi desse jeito que Rispa enfrentou. E hoje a gente vai ver como que Davi enfrentou dias assim. Dias de tristeza, dias de dor, dias de dificuldade dentro da casa dele. É muito triste, gente, saber que erramos como pais. A gente se sente muito frustrado, nós como pais, como sabendo, quando a gente se dá conta de que a gente errou, sabe, na criação dos nossos filhos. Sabe, a gente se sente muito frustrado e muito triste quando a gente para e pensa que a gente não ouviu os gritos silenciosos, muitas vezes, de socorro que os nossos filhos gritaram. Eu falei para vocês domingo que eu me sinto muito culpada com relação a isso, porque eu fui negligente como mãe. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, gente. Para quê? Para que vocês usem o meu exemplo para não fazer igual. Eu preferia 1000 vezes trabalhar do que estar em casa. Eu preferia 1000 vezes ficar até meia-noite no salão, trabalhando até 1h da manhã trabalhando, para eu não ter que ir para casa. E eu chegava em casa, eu tinha que fazer tudo muito rápido, porque já era tarde, para poder ir dormir. E o que eu fazia com isso? Eu negligenciava o meu lar. Eu negligenciava o meu filho. E eu agi como Davi agiu, e a gente vai ver isso hoje. É muito triste ver quem a gente ama sofrer sem poder fazer absolutamente nada. Porque muitas vezes as dores e os sofrimentos que eles estão vivendo e passando são por causa de situações que eles mesmos criaram. E outras vezes a gente os vê sofrendo porque são processos que eles precisam enfrentar para amadurecer. Então, cada qual na sua situação, às vezes a gente olha e vê as pessoas sofrendo, e muitas vezes a gente quer ir lá e pôr a mão, mas a gente não tem que entender primeiro o processo que a pessoa está passando. Porque às vezes ela precisa passar por aquilo para amadurecer. Eu passei por muitas situações na minha vida, de sofrimento, de tristeza, de dor, que eu precisava passar por aquilo para eu poder amadurecer. Eu costumo falar, quem já me ouviu falando muito isso, que eu entrei na igreja do pastor Daniel, eu era uma menina. Eu tinha, acho que, 17 anos, na primeira vez que eu pisei lá. E eu saí de lá com 30 e poucos anos, e eu posso falar para vocês que eu saí de lá, eu era uma mulher, não por causa da minha idade, mas por causa do meu caráter. Ali eu aprendi a ser uma mulher. Ali eu ouvia coisas que me doíam, mas eu sabia que eu precisava melhorar, porque eu precisava chegar naquele nível que Deus queria que eu chegasse. E Davi foi negligente muitas vezes. Sabe, Davi não deve ter se sentido assim. Ele já tinha vivido tantas lutas, ele já tinha enfrentado tantas batalhas sangrentas, ele já tinha visto muitas coisas, ele era experimentado nisso, gente. Em ver o sofrimento, em ver o sangue, em ver, sabe, pessoas morrerem, ele era experimentado nisso. Mas isso que vamos falar hoje, gente, foi uma das batalhas mais sangrentas que ele enfrentou. E sabe por quê? Porque não sangrou o que ele via, sangrou o coração dele. O coração de Davi sangrou pela batalha que ele viveria e que ele enfrentaria nos próximos capítulos daqui da nossa história que nós vamos falar hoje. Essa batalha fez ele viver coisas que ele não estava preparado para viver.
E quantas vezes a gente vive coisas que a gente não está preparado para viver? Quantas coisas assolam a gente ou pega a gente de surpresa que a gente não estava preparado para viver? E aí a gente precisa organizar a nossa mente, organizar nossos sentimentos, organizar as nossas emoções para a gente conseguir enfrentar aquilo. Esses dias eu estava até conversando com a Audrey e a gente estava falando sobre algumas coisas e ela falou assim para mim, amiga, se tem uma coisa que eu acho que você e o Del nunca vai ser depressivo, porque vocês são muito práticos. Mas eu vou falar uma coisa para você, houve uma época em que eu poderia ter sido isso tudo, mas eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava de pé, ou eu me jogava no chão. E eu não tinha tempo para poder me jogar no chão, porque eu tinha quem dependesse de mim, embora eu fosse negligente. Então a gente às vezes enfrenta as coisas, a gente precisa olhar para as situações e aprender com elas. Não que eu estou falando que você que passa por um momento de depressão ou enfrenta um período de depressão seja uma pessoa fraca ou uma pessoa isso ou uma pessoa aquilo, não. Só que eu tive que cada um tem o seu jeito, cada um aprende de um jeito. Ela estava querendo dizer isso para mim porque ela falou que a gente é muito prático, a gente é muito racional. Então que a gente não teria condições de ser isso. Porque quando a gente pensa em se entregar, a gente já fala assim, meu Deus, eu tenho que estar em pé. Eu preciso estar em pé, eu não tenho... Às vezes eu me sinto abatida e às vezes eu tenho vontade de ficar na cama, deitada e falar assim, não estou nem a fim de levantar daqui, não estou a fim de conversar com ninguém. Aí quem entra na porta? O Dom. E aí eu tenho como fazer isso? Vou entregar para quem cuidar? Ninguém quer, gente. Ninguém quer. Nem minha mãe quer, lá a cara dela. A Laís teve um sonho e falou para mim ontem, sonhei que mais alguém da nossa família morria. Ela falou para mim ontem, eu falei, ora a Deus, filha, muito para que não seja eu. Porque se for eu quero ver para quem vai sobrar. E aí vocês estão tudo na merda se eu morrer, filha, porque alguém vai ter que assumir. Então é melhor que eu fique viva por pelo menos mais um tempo. E às vezes a gente não tem preparo para viver algumas coisas que nos assolam assim de repente. E ninguém tem preparo para viver algo assim do jeito que a gente vai falar hoje, principalmente por ser negligente. Sabe, não era qualquer um, porque se fosse qualquer um, ele saberia o que fazer, ele era experimentado em guerra, ele era um homem de guerra. Então se ele vivesse algo que doesse demais, mas que fosse alguma coisa, que não fosse alguém da família dele, alguém próximo dele, ele saberia como enfrentar. Então o inimigo agora era quem ele amava. E o inimigo agora era esse aqui, ó. Eu quero que vocês abram comigo no Salmo 55. Vou até ler aqui na Bíblia do pastor que está aqui, aproveitar. Salmo 55, versículo 13 e 14. Eras, porém, tu, homem como eu, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente. Íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os acolhe de súbito, os vivos engula a terra. Então, assim, ele está querendo dizer que quem estava fazendo ele sofrer, quem estava trazendo esse sofrimento para a vida dele não era qualquer pessoa. Era uma pessoa com quem ele ia à casa do Senhor. Era uma pessoa a quem ele amava, era uma pessoa que ele tinha autoestima. Sabe, não era qualquer pessoa. E fiquei imaginando, depois que a gente ouve essa história, não vou ler tudo para vocês, senão a gente vai se alongar demais. Mas Absalão se levanta contra Davi, e ele quer usurpar o trono de Davi. Ele quer tomar o trono do pai dele. E aí Davi tem que fugir de Jerusalém. E ele sobe pelo Monte das Oliveiras. E eu fiquei imaginando, eu estava lá sentada nesse monte esses dias, e fiquei imaginando Davi passando por lá, subindo aquele monte, fugindo de Absalão. Então, eu fiquei imaginando o tamanho do sofrimento de Davi, e pensando assim, que talvez naquele momento que ele caminhasse, ele pensasse, se eu tivesse a oportunidade de voltar lá, onde dava para consertar as coisas, se eu tivesse a chance de fazer tudo diferente, eu acho que ele pensou, eu teria feito. Às vezes, Deus nos avisa de situações que a gente vai viver, de coisas que vamos enfrentar. E por que Ele nos avisa? Para que a gente esteja esperto, gente, para que a gente esteja ligeiro. Aí, às vezes, a gente pensa assim, Ele me avisou agora, ó, pode vir em mim que eu estou na bala. Pode mandar, manda. Manda aí, porque agora Deus avisou, já estou, ó, espertaço. É isso que acontece, gente?
Deus vem, Deus avisa, Deus falta pouco. Faz tudo para a gente entender coisas que a gente vai viver. E adianta o que às vezes? Nada. Às vezes não adianta nada. E o que geralmente acontece, nós nos lascamos, gente. É isso que acontece. Deus vem, Deus avisa e a gente se lasca no final. Porque a gente não consegue se preparar para viver situações assim. Era ele, gente. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez ele pudesse suportar, mas era ele, o seu amigo íntimo. Sabe, que tristeza. Que tristeza isso, eu fiquei pensando. E aí depois, por outro lado, eu pensei, quanto tempo será que foi preciso para que o inimigo plantasse esse sentimento dentro do coração de Absalão? Sabe, quanto tempo será que ele precisou para poder minar o coração de Absalão desse jeito? Davi fala que eles eram íntimos, que eles subiam à casa do Senhor juntos. Como que de uma hora para outra, isso já não vale mais nada e o inimigo consegue minar o coração dele e plantar dentro do coração dele um desejo desse, gente? Quanto tempo o inimigo trabalhou sem descanso para que Absalão se esquecesse de quem era o seu pai? E o pior de tudo, quanto tempo precisou para que Absalão deixasse de temer o Deus que havia colocado o pai dele no trono? Porque ele, por mais que Davi não tivesse nunca vamos dizer que ele não era negligente, ele nunca sentou para ele, com ele contou a história, ele já deveria ter ouvido falar de alguém. Como foi que o pai dele ascendeu ao trono? Quantas coisas Deus fez para que ele fosse colocado ali? Então, de repente, ele se esqueceu de tudo isso, de repente isso não era mais importante. Quanto tempo o inimigo precisou para corromper o coração de Absalão desse jeito? E que ele deixasse de temer o Deus vivo? E hoje eu te pergunto, quanto a nós, quanto tempo nós estamos assistindo de braços cruzados o inimigo avançar e ganhar território na nossa vida, na nossa casa? Nas nossas famílias. Estou perguntando para vocês, gente. Quanto tempo a gente está assim? Quanto tempo a gente está inerte? Quanto tempo ele tem feito bagunça? Quanto tempo ele tem plantado tanta coisa em nosso coração? E a gente deixa que ele plante. E a gente deixa que ele jogue sementes. E a gente deixa que ele faça toda a balbúrdia que ele precisa fazer. E a gente não se coloca de pé e não descruza os braços e fala assim, aqui não. Esse território aqui tem dono. Ele não está à mercê do que você acha que pode fazer. A gente não faz isso, gente. O inimigo conhece. Aí eu falei assim, a gente cava trincheiras até. A gente começa bem, Deus avisou, eu vou começar a me preparar para a guerra. E aí a gente vai lá e a gente cava trincheira. Vocês já assistiram aqueles filmes de guerra? Todo mundo aqui sabe o que é cavar trincheira? Que você coloca o saco de areia, ou você faz um buraco e você fica escondido lá só dando uma olhadinha no inimigo. Às vezes a gente cava a trincheira. E a gente fica lá, fala assim, quando ele aparecer eu tô aqui, eu tô com a minha trincheira, ó, bombando, arrumei uns parceiros aqui de guerra e nós vamos para cima. E aí o que acontece, gente? A gente não sai para guerrear, a gente só usa a trincheira para se proteger. A gente só fica olhando e olhando assim, olhando e falando, meu Deus, ele está chegando mais perto, meu Deus, ele está chegando mais perto, Jesus, ele está a um passo, meu Deus, o homem da hora que está chegando aí. E a gente sai da trincheira para poder mostrar para ele que aquele território tem dono. A gente chama uns anjos lá, poderosos, para poder desembanhar umas espadas flamejantes lá para eles verem o tamanho do brilho. A gente não faz isso, gente. A gente usa a trincheira para se proteger. Então, o inimigo conhece um oponente que tem medo. Ele conhece um oponente que tem medo de cada um dos avanços que ele faz. Às vezes ele começa a trabalhar na vida da gente no sentido de minar a sua fé, no sentido de você deixar de acreditar em algumas coisas que Deus te prometeu. E a gente assiste tudo isso impassível. E a gente vai acreditando, e a gente vai acreditando, e a gente vai acreditando. E aí ele vai ganhando território, ele vai ganhando espaço na vida da gente. Ele sabe como usar o medo para nos paralisar. Davi, gente, ele era um homem de guerra, mas ele não sabia lutar as guerras que se estabeleciam dentro da casa dele. Ele não conseguia lutar as guerras que existiam dentro da casa dele. Ele traçava estratégia, gente, ele saía vitorioso em guerras que não se combatiam no terreno mais caro que ele tinha, que era a família dele. Você precisa entender que o terreno mais caro que você tem na sua vida são os seus amados. Foi Deus quem preparou e separou eles para vocês, para você cuidasse, para que você tomasse conta.
Uma vez o pastor usou a vida do pastor Daniel e falou assim para o meu ex-marido, falou assim: eu entreguei 2 joias raras na sua mão para você cuidar, o que você tem feito com elas? Se hoje você, como sacerdote do seu lar, você homem, casado, sacerdote do seu lar, o Senhor chegar para você hoje e falar do mesmo jeito que falou para ele aquele dia: eu tenho colocado joias raras na sua mão para você cuidar, o que você tem feito com elas? O que você vai poder apresentar diante do Senhor? Você tem como argumentar? Você tem cédulas para mostrar o que você tem feito? Você tem uma estratégia toda montada para proteger guarda sobre a sua família? Você vai poder falar para o Senhor: olha, Senhor, está aqui, ó, está tudo feito, aqui a planilha está organizadíssima, está tudo aqui, ó, eu tenho feito isso, isso, isso. Por isso eu insisto em dizer: homem, seja um sacerdote no seu lar. Mulher, seja uma coluna de oração dentro da sua casa. Se não tem funcionado falando, brigando, arrumando treta, gente, se não está funcionando, eu chego lá, eu falo uma para, eu chego lá, arrumo uma treta, eu chego lá, eu quebro o pau daquele, sabe, põe para baixo tudo, e jogo na cara mesmo, e lanço tudo, os bagulhos do que tem que falar, e não tem adiantado? Não está adiantando nada você fazer isso? Então, ó, sabe o que você pode fazer? Tente se fazer ouvir orando. Se não adianta falando, gente, vamos começar a mudar a estratégia. Vamos começar a orar em favor daquilo. Sabe, eu escrevi aqui batalhas que muitas vezes a gente não ganha em pé, a gente ganha no joelho. Falamos, a gente aqui na igreja, a gente tem o Denilson bate muito nessa tecla, e eu sou a favor disso, claro. E eu também, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, mas eu acho que por mais que a gente fale sobre namoro, a gente precisa muito falar sobre casamento. Porque se tem uma coisa que é difícil, gente, é se manter casado. O problema não é casar. Casar a gente casa, filha, é fácil. Casar, você vai lá no cartório e casa. Você faz uma cerimônia bonita, vai tudo legal, tudo da hora e casa. Mas o difícil é você se manter casado. E eu acredito demais que se manter casado é 500 vezes mais difícil do que conseguir se guardar no namoro. Quantos aqui pode dizer que concorda comigo? Pelo amor de Deus, só 2 pessoas, gente, então eu estou endemoniada. Estou possessa, alguma coisa eu estou nessa vida. É muito difícil, gente, porque são 2 pessoas completamente diferentes morando debaixo do mesmo lugar. Então, por isso, a gente precisa ensinar. A gente precisa falar sobre o que é ser família. E ser família, gente, é ser um pelo outro. Não é ser um inimigo do outro. Não é chegar dentro de casa e só ficar falando isso ou falando aquilo, ou cada um por si. Não é isso, gente. Quando a gente se casa, a gente é uma família. A Bíblia não diz que a gente é um? E por que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? Que a gente insiste em ser 2, 3, sei lá. Até 4 se der, para manter bastante distância. Só que não foi isso que a Bíblia ensinou pra gente. A Bíblia ensinou que a gente precisa ser um. Então não é um contra o outro, é um com o outro. Entendeu? Então o homem, quando ele é solteiro, ele aprende a ser filho. E se ele mora sozinho, gente, é pior ainda, porque fica mais egocêntrico. E sendo filho único, então, meu Jesus santo e amado Pai, é pior ainda, um pouco. Então, irmã, eu tenho para te dizer o seguinte: geme e chora muito antes de casar. Geme e chora antes de casar. Muito. E mesmo assim, eu ainda te falo com absoluta certeza de que você vai ter problema. Porque o Jair, além de morar sozinho, ele era filho único e ele tinha 30 e poucos anos quando ele casou. E dizendo isso, eu estou dizendo para vocês que ele morava há muito tempo sozinho. Dos 19 anos até o 32, eu acho que a gente casou, então imagina o tanto de tempo que ele morava sozinho. Agora, eu te apresentei o problema. Eu te falei do problema. As meninas que namoram, eu falei para vocês de um problema. E agora eu vou tentar mostrar para vocês que isso tem solução, que não está tudo perdido. Claro que a maior parte da resolução do problema é a oração. Mas agora vamos tentar encontrar uma solução. Como tornar esse homem um sacerdote do seu lar? Alguém que pode me ajudar, gente? Eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, meu Jesus santo e amado, como é difícil isso. Como é um trabalho árduo a gente tirar um homem de dentro da sua casa, onde ele era filho, e trazer ele para ser chefe de um lar e fazer ele entender que agora ele não é mais filho, que agora ele é o sacerdote daquele lar. E ser o sacerdote daquele lar significa que ele é responsável por aquela família.
Significa que ele é responsável por aquela mulher que ele escolheu para viver com ele, que ele é responsável pelos filhos que vão vir, que ele é responsável por manter e sustentar aquela família. Tem homens, gente, que tem essa dificuldade de entender isso, de exercer o sacerdócio como ele precisa ser exercido. E tem mulheres que não querem ocupar o lugar que tem que... Mas primeiro a gente está falando dos homens, que depois eu vou chegar lá nas mulheres. Então, amiga, ele precisa ter características muito fortes, impregnadas dentro dele, de compromisso, de obediência, de fidelidade, de entrega total ao Senhor e, por fim, ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, para que depois ele consiga ser um sacerdote dentro da casa dele. E ainda assim eu te falo que você vai ter problema, que você vai ter que repetir, que você vai ter que ensinar, que você vai ter que mostrar como se faz. Isso se você for madura também, se você não for uma outra mimada igual ele, que aí vai ser o problema dobrado, triplicado, sei lá o quê. Por quê? Porque tudo vai refletir no tipo de relacionamento que ele vai ter com você. Sabe, Davi era ótimo em inúmeras coisas, mas não era um bom sacerdote dentro da sua casa. E tudo começou aqui, gente, essa história dele com Absalão começou por quê? Porque o filho dele, Amnon, estuprou a irmã dele, Tamar, a meia-irmã dele, Tamar, e Davi não fez absolutamente nada. Como que pode isso, gente? Não é que ele não ficou sabendo, que não chegou nos ouvidos dele, a Bíblia conta que ele ficou sabendo, ele ficou furioso, mas o que ele fez? Absolutamente nada. Quantos homens que estão aqui hoje, que são sacerdotes dos seus lares, que muitas vezes vê a sua mulher enfrentando um momento difícil, vê a sua mulher chorando, vê a sua mulher abatida, vê a sua mulher triste, vê a sua mulher passando por um momento em que ela precisa de uma mão estendida, de um ombro. E a pessoa segue como se nada tivesse acontecido, assim como Davi fez. Porque Davi, ele seguiu com a vida dele como se nada tivesse acontecido. A filha dele foi estuprada, gente, pelo irmão. E ele não fez absolutamente nada. Talvez se ele tivesse sido prudente como Jó foi, talvez se ele tivesse a mesma disposição dentro que tinha fora de casa, uma série de coisas deve ter passado pela cabeça de Davi, enquanto ele estava fugindo. Ele conhecia essa sensação, ele sabia como se portar como homem de guerra, ele sabia o que ele tinha que fazer, depois de tudo isso ter acontecido. Que aí Absalão espera 2 anos e pede, pai, eu posso fazer uma festa e convidar todo mundo, você vem? Ele falou, eu não posso ir. O certo seria o quê? Se ele já sabia que a coisa estava tão fervente assim ainda, porque já tinha passado 2 anos, mas gente, olha o que aconteceu. Se ele fosse um homem presente, se ele fosse um sacerdote, ele não teria ido no almoço que o filho dele chamou para ir. Aí você pode me falar assim, mas vai ver que ele tinha coisas para fazer. Aí eu vou te falar assim, nossa, às vezes você trabalha o dia todo, quando você chega em casa, você não tem um tempo para dedicar para o seu filho, para a sua esposa, porque você fez um monte de coisa o dia inteiro. Que diferença tem entre você e Davi? Então, como rei, ele montava estratégia e tinha vitória. Sabe, ele sabia o poder de combate que os homens dele tinham. Mas como pai, ele diz aos seus homens, quando encontrarem com ele, sejam gentis. Gente, esse homem falhou completamente em tudo com Absalão. Ele manda, Absalão, depois que mata Amnon, ele foge, ele fica anos lá escondido na terra de Jesus com o rei lá. Aí depois Joabe dá um jeito de trazer ele de volta. Quando traz ele de volta, Davi fala assim, eu não quero olhar na cara dele. Ele é um problema para mim, então eu não quero olhar na cara dele, mantém ele longe de mim. Fazia 2 anos que Davi não tinha contato com Absalão. E aí, depois que está tudo perdido, depois que está tudo um caos, depois que está tudo virado de ponta cabeça, depois que as coisas você olha e fala assim, meu Deus, o que vai fazer para resolver isso? Aí ele resolve ser pai. Aí ele resolve falar para os soldados dele que estão lutando pela vida dele, que sejam gentis com ele. Eu não sei nem como saiu essa palavra da boca dele, porque eu imagino Davi tão macho, que eu não sei como ele conseguiu falar para os valentes dele, sejam gentis com ele. Que tipo de ordem era essa que o rei ordena a homens valentes, guerreiros, que sejam gentis, que não matem o inimigo? Quem faz isso? Quem faz isso, gente?
Um rei que como pai falhou. Um rei que não soube ser pai. Um rei que manteve longe o que ele deveria ter mantido perto. Um pai que não resolveu questões que deveriam ser resolvidas por ele. E que criou em seu filho o sentimento de obrigação de resolver um problema que não era ele que deveria ter resolvido. Cabia a Absalão resolver esse problema? Não cabia a Absalão. Cabia a Davi enfrentar os problemas que ele tinha que enfrentar. Então o filho tomou um lugar que não era dele para resolver questões que cabiam a um pai trazer juízo. E não estamos falando de um pai qualquer, mas um pai, gente, que tinha acesso ao trono da graça. Davi poderia muito bem ter falado assim: eu vou buscar a Deus em oração, porque é Ele quem me dirige em todas as coisas. Eu não estou falando que ele deveria ter ido lá e acabado com tudo, tacado fogo no moleque, eu não estou falando isso. Eu estou falando que ele deveria ter feito o que ele sempre fazia em momentos de angústia. Ele deveria ter dobrado o joelho, dado ao Senhor e falar: Senhor, me revela agora o que eu preciso fazer. Tenho certeza que Deus teria dirigido ele, mas porque ele era negligente com o sacerdócio que ele tinha dentro de casa, ele resolveu não fazer nada. Muito menos orar a respeito disso. Um pai que exercesse o sacerdócio era esperado dele uma atitude dessa. Ele teria tido a orientação de Deus sobre o que deveria ser feito. Vemos Davi, nesse contexto, como um homem completamente perdido e nem um pouco prudente dentro da sua casa. E quando isso acontece, gente, quem é que sofre? Quando a gente negligencia quem mora junto com a gente, quem é que sofre? Eu contei para vocês domingo uma história, falei sobre tudo que eu negligenciei. Quem que mais sofreu nessa história toda? Os nossos filhos, eles são tesouros, que um dia Deus vai nos pedir conta, e quem sofre sempre são eles. Por isso, pai, ensine desde pequeno sobre ser um homem, e conforme for crescendo, prepare o seu filho para ser o sacerdote. Mas as crianças aprendem como? Elas aprendem por assimilação, elas olham para aprender. Então, se elas olham para você como pai e não enxergam isso, como que elas vão aprender a ser uma coisa que elas não enxergam? Você como pai tem que parar e ensinar para o seu filho. Não é a mãe que vai conseguir ensinar um filho homem a ser o sacerdote da casa. Porque não cabe a ela esse papel. É ao pai que cabe esse papel. Mães, ensinem suas filhas sobre a sua fé. Falem para elas quem é Jesus e como Ele as amou. Se aprenderem desde pequena, elas precisam aprenderem desde pequena. Ensine-as a cobrirem os seus lares de oração. As maiores batalhas que ganhamos são de boca fechada e joelho no chão, que eu acabei de falar para vocês. Então é a obrigação da mãe ensinar a menina a ser prudente. Ensinar ela a cobrir a casa dela de oração. Não é que toda vez que acontecer alguma coisa, sabe, a pessoa ficar desesperada, não sei o que fazer, não, a pessoa vai saber, eu vou orar. Eu vou orar e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e vai me dirigir no que eu preciso fazer. Mas vemos mães, muitas vezes, ensinando as filhas a não dependerem de homem. Porque hoje o discurso é esse: olha, filha, estuda, trabalha para você não depender de maldição de homem nenhum. Não é isso? Não é esse o discurso que a gente mais ouve? Não dependa de homem nenhum nessa vida. Vai ter sua profissão, vai fazer suas coisas, você não depender de homem nenhum. Vai ser independente. E eu te pergunto, irmã, isso está de acordo com a Bíblia? Com o que a Bíblia diz? Gente, pelo amor de Deus, a gente é inteligente. E quando a gente vive junto em um grupo, não é cada um por si. Então a gente consegue entender isso, né? Que eu não estou ensinando que você tem que ser submisso, que você tem que, sabe, meu Deus do céu, então eu não posso trabalhar, eu tenho que ficar em casa, tenho que ficar esperando. Não, a mulher deve trabalhar. A mulher deve trabalhar, a mulher deve ajudar em casa se ela pode, se ela ganha mais que o marido, ela precisa ajudar mais ainda. Não é ruim isso, eu estou falando que isso não tem que ser uma competição. Eu estou te falando que isso não tem que tirar os seus olhos do Senhor. Sabe, a mulher precisa ser bem sucedida, sim, isso é bom. Mas isso não tem que ser o maior objetivo dela: eu vou trabalhar e eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, porque eu não vou depender desse homem. Esse homem, gente, é o homem que você escolheu para casar com você. Esse homem é o homem que você escolheu para dividir a sua vida. E é assim que você vai falar sobre ele? Então, se você se casou com alguém que tem um passado, isso aqui também pega, gente. Não use o passado para ofender o seu cônjuge. Sabe? Ore por ele, irmã.
Diga sempre palavras que o façam acreditar que ele será muito melhor do que foi no passado. E sabe por quê? Porque hoje ele tem você. Então, às vezes a gente para ofender a outra pessoa, falar isso, é aquilo, aquilo outro. Ué, são coisas que ele era no passado, mas hoje ele tem você. Ele continua sendo essa mesma pessoa que ele era no passado do seu lado? Porque se isso continuar acontecendo, significa que alguém não tem feito o papel direito. Alguém não tem exercido a função direito, alguém tem falhado, o sistema está falho. Então, ensine os seus filhos a buscar a Deus em oração e a serem completamente entregues e sensíveis à voz dEle. Porque saberão ser colunas, porque saberão ser sacerdotes em seus lares. E se tiverem desenvolvido um relacionamento verdadeiro com o Criador, saberão o melhor momento de falar e o melhor momento de se calar. Eu tenho tentado aprender isso, gente, e é um aprendizado. Se Davi tivesse se posicionado como pai e feito o que deveria ter feito, feridas não teriam sangrado e não teriam ficado purulentas esperando para serem tratadas. Se Davi, quando ele mandou que Absalão voltasse, se ele tivesse sentado com ele e falado assim, você errou, e daqui para frente você vai ter, se você quiser permanecer aqui, você vai ter que agir de uma maneira diferente. Você vai ter que me mostrar frutos de arrependimento. Eu vou te perdoar pelo que você fez. Você vai voltar ao convívio porque você é meu filho. Mas você vai ter que me mostrar frutos de arrependimento. Mas Davi preferiu manter ele distante para não ter que lidar com o problema. Muitas vezes a gente faz isso, gente. A gente ignora ou negligencia algumas coisas porque a gente não está afim de lidar com o problema. Às vezes você vê algumas características nos seus filhos, nas suas filhas, e aí você vai seguindo, caminhando e deixando aquilo para lá e falando assim, não, uma hora eu vou ver isso daí, uma hora eu vou resolver isso daí, não, uma hora eu vejo isso daí. E o tempo passa. E quando você vê, já está aqui, ó, instalado o caos, igual estava aqui na vida de Davi. E aqui eu abro um parênteses também. Existem muitas mães que se envolvem de maneira excessiva na vida dos seus filhos e que precisam aprender também a se colocar no seu lugar. Eu fui no casamento da Vivi agora, e é o 4º casamento dela. E eu posso falar isso porque eu sei que ela tem consciência disso também. E ela sabe que alguns casamentos dela fracassou porque a mãe dela se envolvia demais. Porque os pais dela se envolviam demais. Porque ela dava muita abertura para que eles se envolvessem demais. E até que a última vez que ela foi numa psicóloga, a psicóloga falou assim para ela, você precisa cortar o cordão umbilical. Você vai poder visitar sua mãe só 2 vezes por semana. Você precisa viver a sua vida. Então, às vezes, nós como pais, como mães, a gente quer se envolver demais na vida dos nossos filhos. Isso está errado, gente. Porque se a gente continuar fazendo isso, eles não vão crescer. A gente vai alejar eles, né, como falam. Então, saber até onde, a gente precisa aprender até onde a gente pode ir. E até onde a gente tem que tirar a mão para que eles cresçam e se tornem maduros e decidam por si próprios. Se sintam orgulhosos quando eles refletirem a Cristo e não a você. Tem pai, tem mãe que acha legal quando vê a filha ou o filho fazendo grosserias, fala assim, nossa, daí puxou para mim. Esse daí puxou para mim. Ele é assim, não deixa, ele não dá boi, ele fala mesmo que tem que falar, ele fala, ele não está nem aí, ele não guarda, ele vai para cima. É assim que eu gosto, ele é igualzinho eu. Eu olho para você e falo assim, ridículo você é. Porque a gente precisa colocar e enfiar nos nossos filhos características da personalidade do caráter de Cristo. Sabe, inserir aquilo dentro deles, para que eles tenham aquilo gravado dentro do DNA deles, aquele fogo, aquela unção, para que eles se pareçam com Deus e não comigo. Eu não quero que os meus filhos se pareçam comigo, eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Principalmente com relação ao Senhor. E principalmente com relação a resolver problemas que eu muitas vezes me atrapalhei e resolvi de maneira equivocada, eu quero que eles sejam muito melhores do que eu. Que eles aprendam a ordenar a vida deles de acordo com o reino. Então, algumas vezes, quando o Gabriel morava comigo, eu falava para ele, você se diminui, vai orar, conheça quem você é diante de Deus, vocês têm medo de ir para cima e enfrentar o inimigo. Sabe, eu falava assim, você se abate muito fácil, qualquer coisa que acontece está batido, qualquer coisa que acontece está derrubado, qualquer coisa que acontece, se coloca de pé e vai para cima. Eu falava para ele, para com isso, não ser covarde, fica de pé e fala pro diabo, agora você vai ver do que eu sou capaz, mano. Você tá aí falando que você vai ganhar, vamos ver então, que agora é nós. E eu falava isso para ele.
E a gente precisa inserir esse caráter dentro dos nossos filhos. Não vou te falar que funcionou, mas eu tentei. Quando eu pude. Então, precisamos ensiná-los a ter a fé e descobrir quem são. E como vão contribuir no reino, porque esse é o propósito maior de todas as coisas. Gente, você precisa ensinar o seu filho a saber quem ele é no reino. Sabe, você precisa ensinar o seu filho a entender qual é o propósito que ele tem no reino. Eu estou lendo um livro que é muito bom, que até o Alex tinha falado para mim que ele tinha lido e que ele gostou muito. E eu nunca tinha lido esse livro. A Denise tem esse livro, ela gostava há muitos anos desse escritor. E eu achei nas coisas dela e comecei a ler. E chama Corpos Transformadores de Transmissores de Glória. E que livro maravilhoso, gente. Ele fala que se a gente ficar pensando nessa terra, a gente vai ser um idiota. Que a gente precisa pensar no reino. Porque se a gente não pensar como reino, a gente não tem propósito nenhum para o Senhor. E o que a gente mais faz? No que a gente mais pensa? O Denilson estava falando outro dia, falou assim, eu perdi o gosto muitas vezes até de viajar. Mas isso é o quê? Isso é uma ânsia, gente, é uma ânsia que ele tem de reino, porque ele quer mais, ele quer experimentar mais, ele quer viver mais, ele chegou nessa hora que ele não tem mais prazer em outra coisa a não ser no reino. Às vezes a gente designa responsabilidades que são nossas para outras pessoas. Essa foi a postura de Davi, isso trouxe problemas para ele. Isso impediu que ele assumisse dentro de casa o que ele era fora. Fora ele era o ferradão, sabe? O cara que é pá mesmo na guerra. E dentro de casa ele era o quê, gente? As pessoas não o enxergavam desse jeito. Isso impediu também que as pessoas de dentro de casa o enxergassem como as de fora o enxergavam. Até que o filho dele acreditou que podia usurpar dele o trono. Então ele foi tão falho nisso de mostrar quem ele era dentro da casa dele, que o filho dele achou, eu posso tomar o trono dele. Olha isso, gente, pensa na dimensão disso, no tamanho disso. Quem tinha colocado Davi no trono foi Deus. O filho dele, de uma hora para outra, deu uma loucura na cabeça dele, e ele falou, eu vou tomar o trono dele. Olha como Davi falhou em mostrar para o filho dele quem ele era. E isso é muito ruim, gente, porque temos que ser as melhores pessoas primeiros dentro da nossa casa. E isso tem que sair para fora, não o contrário. Ele entenderia isso, Davi entenderia isso, mas da pior maneira, através da dor. A dor, eu falei domingo isso, mas a dor ela nos ensina muitas coisas. A dor nos ensina o que a alegria falhou em nos mostrar. Sabe, às vezes conseguimos falar tão bem sobre as dores dos outros, mas quando dói na gente o impacto é tão grande que falta o ar. E a gente se abate. E como a dor tem esse poder sobre nós. Deus tinha decretado uma sentença sobre a vida de Davi. O Senhor tinha falado, você pecou e você vai sofrer, você vai passar por isso, isso, isso. Mas não precisaria ser através da vida de Absalão que aquela sentença viria. Se ele tivesse exercido o sacerdócio dentro da casa dele, ele pagaria o preço, ele receberia a condenação necessária pelo aquilo que ele tinha feito. Mas não precisava ser através de Absalão. Então, o inimigo encontrou abrigo no coração de quem estava à volta, de quem o cercava. Ele encontrou esse abrigo. E se a gente parar para analisar, a maioria das vezes, as pessoas que menos nos compreendem ou são capazes de demonstrar amor quando a gente precisa, são as que estão junto com a gente, que moram debaixo do mesmo teto que a gente. Queria que hoje você parasse para analisar, sabe, para se autoanalisar. Você, como sacerdote do seu lar, tem conseguido suprir todas as coisas que a sua família precisa? E eu não estou falando isso financeiramente, gente. Você consegue sentar com a sua esposa e perguntar para ela, eu consigo suprir você em todas as coisas? Domingo passado eu falei que tem gente que não precisa nem perguntar, que já melhor é arrumando a casa antes de perguntar, porque já sabe que não vai dar. A resposta vai ser negativa. Então, se você está em falta, isso infelizmente... Quem pode e deve te responder não é você, mas a sua mulher, muitas vezes os seus filhos, se você não é casado. Sabe, são as pessoas que convivem com você diariamente. Talvez se você deixar saber o que precisa ser melhorado, as coisas se resolvam mais fácil. Mas às vezes ouvimos tanto das pessoas que somos bons, que isso nos afeta. Mas te falo, se Davi tivesse se posicionado, ele iria viver a sentença que Deus havia decretado para ele, mas não seria através da vida do filho dele. A nossa falta de capacidade de discernir as coisas nos trazem muitos prejuízos. E alguns desses prejuízos são zoados demais, gente. E a gente só se dá conta de quando a gente está vivendo esses prejuízos.
Ele conhecia a sentença, mas não foi capaz de se preparar para ela. Se ele tivesse exercido um bom sacerdócio, se ele tivesse cuidado, amado a sua casa, sabe, orado pelos seus, se posicionado como pai, ele viveria essa história de um outro jeito. Por isso eu te falo, quando tiver que conversar, converse. Senta, ouve, não pega suas coisas e sai de casa. Que a coisa que a gente mais gosta de fazer, você me irritou, eu vou dar uma volta que eu não estou nem fim de olhar para sua cara. Você me irritou demais, eu vou pegar minhas coisas e passar uma temporada lá na casa de outra pessoa, para poder ver se eu consigo, daqui uns dias, olhar para sua cara. Não deixe de ouvir a opinião de quem divide a vida com você. E se você mora com seus pais, seus avós, seus irmãos, seus amigos, sei lá, sua mãe e filho, ouça o que eles têm para dizer e pare para ouvir o que eles têm a dizer sobre você. Sabe, se você mora sozinho, você pode falar assim, eu moro sozinho, não tenho ninguém para poder falar nada para mim, para pedir esse feedback de como eu estou me saindo. Aí eu vou te falar, ouça Deus, pare para saber o que Ele está pensando a seu respeito. O inimigo aproveitou a sentença decretada por Deus e derrubou a casa de Davi, porque tinha um homem de guerra, mas não tinha um sacerdote. O que o inimigo tem semeado no seu território, debaixo das suas vistas, precisamos estar preparados para ganhar qual é a dele. Gente, a gente precisa estar ligeiro para a gente ganhar qual que é a do inimigo, antes mesmo dele ganhar a guerra. Porque não adianta depois que a estratégia dele estiver montada, você ganhar qual que é a estratégia. Porque aí muitas vezes você não vai ter como reverter aquilo. Davi chegou numa situação que ele não tinha mais como mudar a situação. Não tinha mais o que ele fazer para que mudar o que estava acontecendo. Ele teve que fugir. Não adiantaria naquele momento ele ficar e tentar enfrentar Absalão. Ou mostrar para ele, o pai, aqui sou eu. Porque Absalão não respeitaria ele dessa forma, porque Davi não foi um sacerdote, não foi um pai para ele quando ele precisou. Então, a gente precisa estar ligeiro em qual que é do Satanás. E já nos armar até os dentes. Para mostrar para ele que o sacerdote está em alerta e que a coluna está em oração. Pegou? Então, está todo mundo ligeiro, filho. O sacerdote está ocupando o lugar que ele tem que ocupar. A coluna está ali, só fervorosa, ali mandando fogo em tudo quanto é lado da casa. E ali e vai ficar pequeno, porque os muros vai ser levantado. Que o Senhor vai vir e vai levantar muro, ele não vai conseguir olhar nem o que está acontecendo lá dentro. Como que ele vai conseguir lutar com você se ele não conseguir enxergar o que está acontecendo lá dentro? Então, será que eu consigo ouvir um amém dos sacerdotes das colunas que estão aqui nessa noite, ouvindo isso? Glória a Deus, filho! Glória a Deus! Devemos clamar pela graça e o amor dele para nos ajudar a enfrentar sentenças por ele decretadas, sabe? E usarmos toda a nossa dor que vem de tudo isso, para um dia podermos mostrar as nossas cicatrizes para quem está com feridas como as nossas. Sabe, devemos combater o inimigo com toda a força de combate que existe em nós. Um dia o inimigo achou um território fértil, cheio de mágoa, rancor, ira dentro do coração de Absalão. 7 anos ele alimentou essa ferida. 7 anos Absalão ficou longe, nutrindo essa ferida purulenta dentro dele. E enquanto isso, Davi estava no seu palácio, sentado no seu trono, sem imaginar que uma das piores guerras ele iria travar em pouco tempo. Eu não sei qual que é a guerra que você está enfrentando, eu não sei com qual desses personagens você se identificou. Se com Davi, que não soube guerrear as guerras, que lhe renderiam os melhores despojos da vida dele, porque existia o amor no coração de Davi. Ele estava disposto a trazer para perto o que ele manteve longe. Ele estava disposto a acertar as coisas. Ele queria quem ele amava nos seus braços de novo, mas agora já não tinha mais como fazer isso. Porque o inimigo já tinha ganhado todo o território. E ele tinha delimitado alguns limites que ele não podia ultrapassar mais para resgatar quem ele amava. Então agora não era hora dele pensar nisso, que já era tarde demais para isso. Ou se você se identificou com Absalão, que passou anos alimentando uma dor que lhe custaria a vida, os sonhos, os projetos que existiam para a vida dele. Às vezes a dor nos cega, gente. Às vezes a dor nos impede de ver quem se avançamos. Cada coisa se encaixa no seu devido lugar, conforme vamos avançando. Então talvez ele tenha se esquecido o amor, os beijos e o perdão parcial pelos seus erros. Ele simplesmente escolheu seguir com a ira,
com rancor. Isso lhe custou os sonhos que Deus poderia ter tido para ele. Ele poderia ter sido o sucessor, gente. Quem sabe os planos que Deus tinha para ele? Ele não saberia mais. Porque isso lhe custou a vida, sabe? E nós nos precipitamos muitas vezes se não enxergarmos isso. Da mesma maneira que Absalão fez. O amor fez de Davi, fez Davi querer Absalão mais perto, depois de tudo. E a falta de amor de Absalão deixou ele pendurado em uma árvore, esperando para ver tudo se acabar. Sabe, o amor de Davi, quando ele percebeu que ele perderia o filho, ele queria ele perto. Ele queria poder ter a chance de consertar as coisas, ele queria poder mostrar para ele que ele estava arrependido, que ele queria agir de uma outra maneira, que ele exerceria o sacerdócio, que ele seria um pai para ele. Só que Absalão já estava muito longe disso. A ira, o rancor, o ódio, a mágoa já tinha tomado conta do coração dele, já tinha secado até os ossos dele, porque ele não soube reconhecer um Deus que tinha colocado o pai dele no trono. Então, não deixe que a dor te paralise. Não deixe que a tristeza secar os seus ossos. Acredite que a sua obediência não vai te deixar fracassar. Se você errou como Davi, não deixe o inimigo derrubar as suas defesas. Se levante, ore ao seu Deus. Para quê? Para que o inimigo recue. Esse terreno é do Senhor e Ele pagou o preço de sangue por ele. Então abra sua boca e clame todas as vezes que o inimigo tentar avançar pelo seu território. Você como sacerdote, sabe, você como coluna, todas as vezes que você não conseguir vencer uma guerra em pé, dobre o seu joelho e vença ela no joelho. Toda vez que seu marido estiver muito folgadão, tipo o machão da parada, chega lá e fala para Deus, ó Senhor, tá assim, ó. Espero que o Senhor dê um jeito nele, que ele é seu filho, então eu não estou conseguindo, o Senhor segura a bronca. E aí, gente, espera para ver o que Deus vai fazer, porque Ele faz, viu? Ele sempre faz alguma coisa para colocar a gente no nosso lugar. E você também, que sua mulher quer tomar o lugar que não é dela dentro de casa, porque muitas vezes a gente quer ser, que nem eu falei para vocês que eu tive um problema muito sério com isso. Porque eu já ia no exercício sacerdócio e eu queria exercer, então. Só que eu não fui feita para isso. E aí eu não conseguia segurar a bronca, eu ficava despedaçada. Então, a gente precisa aprender que cada um tem um papel, cada um tem o seu lugar. E a gente aprendeu aqui hoje que se Davi tivesse ocupado o lugar de sacerdote, se Davi tivesse exercido bem a função dele como pai, ele sofreria o juízo, porque o juízo quem tinha determinado era o Senhor. Mas talvez ele não teria perdido o filho dele. Então, não espere perder coisas que muitas vezes você ama e são preciosas, nem por causa de ira, como Absalão também perdeu o pai. Por ira, por rancor, por guardar mágoa, por guardar ódio dentro dele, por deixar que nutrir essas feridas que ele tinha dentro dele. Então, não sei com quem você se identificou, mas se você se identificou com algum deles, tente aprender com eles a agir de maneira diferente. Amém?